Imagina estar a bordo de uma espaçonave tão próxima de um dos planetas mais misteriosos do Sistema Solar. A Bepi Colombo acaba de completar seu quarto sobrevoo de Mercúrio e trouxe algo impressionante: imagens nítidas e nunca vistas do lado mais escuro do planeta. Pela primeira vez, a Terra recebeu imagens do Polo Sul de Mercúrio, uma visão inédita que revela um território cheio de mistérios. Mas não parou por aí. Quando a Bepi Colombo passou a apenas 165 quilômetros da superfície de Mercúrio, ela nos mostrou o planeta como nunca antes, um terreno acidentado e cheio de crateras. E apenas 4 minutos após a maior aproximação, ela nos entregou uma cena ainda mais incrível, uma enorme bacia de anel central que deixou até os cientistas de queixo caído. O que essas imagens nos revelam sobre a geologia e evolução de Mercúrio? Fique comigo, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Você já imaginou como seria uma cratera de impacto que não tem apenas um pico, mas sim um anel de montes ao seu redor? Esse é o caso das crateras de anel central, um dos fenômenos mais impressionantes em Mercúrio. Ao contrário das crateras comuns, essas formam anéis elevados ao redor da depressão central, criando uma paisagem única. Mas como isso acontece? Esse anel de picos é resultado de um processo geológico complexo que ocorre quando um impacto é tão intenso que forma essas estruturas incríveis. Essas gigantescas crateras em Mercúrio podem ter até 330 quilômetros de diâmetro. O mais fascinante é que o fundo plano das crateras dá origem a esses anéis de picos, transformando-as em uma das vistas mais impressionantes do planeta. Mas o que essa cratera chamada Vivaldi nos diz sobre Mercúrio? A sonda, enquanto se aproximava da linha do nascer do Sol, capturou uma cena de tirar o fôlego, com as sombras ressaltando cada detalhe da paisagem lunar de Mercúrio. Mas o que torna a cratera Vivaldi ainda mais fascinante? Uma interrupção no seu anel de picos. Um sinal claro de que fluxos de lava mais recentes invadiram e remodelaram a bacia, deixando sua marca indelével na história geológica do planeta. Poucos minutos depois, a Bepi Colombo revelou outra impressionante cratera de anel central, com 154 quilômetros de diâmetro. A formação dessas bacias de anel central no planeta ainda é um verdadeiro enigma para os cientistas. Eles acreditam que os anéis e picos surgem por um processo de rebote durante o impacto, mas o que ainda não sabemos é até onde esse material foi levantado abaixo da superfície. As imagens capturadas pela Bepi Colombo durante este sobrevoo são, sem exagero, algumas das mais detalhadas já feitas. A luz do Sol revelou uma superfície de Mercúrio como nunca antes. Uma paisagem esculpida por 4,6 bilhões de anos de impactos de asteroides e cometas. Cada cratera conta uma história fascinante e turbulenta da evolução do planeta. As imagens que a Bepi Colombo tem nos mostrado até agora, em preto e branco, são impressionantes. Mas o melhor ainda está por vir. A verdadeira maravilha está guardada para quando a câmera científica principal da missão, atualmente protegida durante a jornada da espaçonave, for finalmente liberada. Quando a Bepi Colombo alcançar a órbita de Mercúrio, em 2026, ela nos oferecerá imagens de resolução muito mais alta, revelando detalhes ainda mais incríveis da misteriosa superfície do planeta. Lançada em 2018, a Bepi Colombo está se aproximando de sua meta. Mas essa longa jornada sempre levanta uma grande pergunta. Por que leva tanto tempo para alcançar Mercúrio, enquanto uma espaçonave como a Cassini levou o mesmo período para chegar a Saturno, que está a mais de 1 bilhão de quilômetros de distância? A resposta não é simples e envolve 3 desafios principais que tornam a chegada a Mercúrio uma missão extremamente difícil. O primeiro, a questão da alta velocidade inicial. Quando a Bepi Colombo foi lançada da Terra, ela usou a gravidade do nosso planeta para ganhar uma velocidade impressionante. Mas para entrar na órbita de Mercúrio, a espaçonave precisa perder essa velocidade de maneira drástica. Isso exige uma série de sobrevoos e manobras complexas, um processo demorado e preciso. Esse é o primeiro grande desafio. O segundo está relacionado à força gravitacional do Sol. Como Mercúrio está muito próximo do Sol, a Bepi Colombo está constantemente sendo puxada pela sua enorme gravidade.
Se a espaçonave tentasse ir diretamente para Mercúrio, ela precisaria de uma quantidade absurda de combustível para desacelerar o suficiente e evitar ser arrastada para o Sol. E por último, há outro fator fundamental: o calor extremo. As temperaturas intensas em torno de Mercúrio representam um desafio adicional, e é aí que entram as considerações térmicas. À medida que a Bepi Colombo se aproxima cada vez mais do Sol, ela enfrenta um dos maiores desafios de sua jornada: suportar temperaturas extremas. Para proteger seus instrumentos delicados, a espaçonave conta com sistemas avançados de proteção térmica e resfriamento, essenciais para sua sobrevivência. Mas o calor não é o único obstáculo nessa longa travessia. Cada etapa da jornada da Bepi Colombo foi cuidadosamente planejada e os sobrevoos desempenham um papel crucial para ajustar sua trajetória e velocidade. O primeiro grande marco foi o sobrevoo da Terra, em 10 de abril de 2020. Esse evento foi fundamental, pois redirecionou a espaçonave para o interior do Sistema Solar, preparando-a para os sobrevoos subsequentes de Vênus. Durante esse sobrevoo, a Bepi Colombo passou a cerca de 19.300 km da Terra, diminuindo sua velocidade em cerca de 4,8 km por segundo em relação ao Sol. Cada manobra, cada aproximação, traz um passo mais perto do objetivo final. Essa desaceleração foi uma manobra inteligente. Ao economizar cerca de 450 kg de propelente, a Bepi Colombo conseguiu preservar combustível essencial para o que estava por vir. Mas a jornada ainda estava longe de ser fácil. Em 15 de outubro de 2020, a espaçonave realizou seu primeiro sobrevoo de Vênus, um passo decisivo para ajustar sua trajetória em direção a Mercúrio. Aproveitando a gravidade de Vênus, a Bepi Colombo alterou sua velocidade e direção, economizando energia vital e mantendo o curso planejado. Esse sobrevoo foi apenas o começo. Em 10 de agosto de 2021, a espaçonave realizou o segundo sobrevoo de Vênus com um objetivo muito parecido: ajustar sua rota e economizar mais combustível. No entanto, desta vez, algo único aconteceu. O que foi? Fique ligado, pois o que a Bepi Colombo descobriu será ainda mais fascinante. Em um momento inusitado, a Bepi Colombo ouviu algo surpreendente enquanto passava a apenas 550 km de Vênus: o som do vento solar. Mas antes que você imagine um som que poderia ser ouvido no espaço, vale esclarecer. Esse som é uma sonificação, a conversão de dados científicos em áudio. Usando seu magnetômetro, a sonda registrou a interação entre o fluxo de partículas carregadas do Sol e a atmosfera rica em dióxido de carbono de Vênus, oferecendo uma rara e fascinante visão sobre como os ventos solares afetam o planeta vizinho mais próximo da Terra. Mas a verdadeira emoção estava por vir. O primeiro sobrevoo de Mercúrio, realizado em 1º de outubro de 2021, foi um marco gigantesco para a missão. A apenas 200 quilômetros da superfície de Mercúrio, a Bepi Colombo capturou imagens detalhadas e dados cruciais sobre a geologia do planeta. Esse foi o primeiro de 6 encontros planejados. E cada um é vital para ajustar a trajetória da espaçonave enquanto ela se aproxima do seu destino final. Em 23 de junho de 2022, a Bepi Colombo deu um passo importante ao completar seu segundo sobrevoo de Mercúrio, aproximando-se ainda mais da órbita do planeta. A uma altitude de apenas 193 quilômetros, a sonda capturou mais imagens impressionantes da superfície de Mercúrio e reduziu sua velocidade de forma ainda mais significativa. O terceiro sobrevoo aconteceu um ano depois, em 19 de junho de 2023, quando a espaçonave se aproximou a 236 quilômetros da superfície, continuando a ajustar sua trajetória. Essas mudanças graduais na velocidade são cruciais.
Elas garantem que a BEP-Colombo esteja na posição exata para a tão aguardada inserção orbital. E, inicialmente, essa manobra de inserção estava prevista para acontecer em dezembro desse ano. No entanto, em 15 de maio de 2024, a missão da BEP-Colombo enfrentou um obstáculo inesperado. A Agência Espacial Europeia informou sobre uma falha técnica durante uma manobra crucial. No dia 26 de abril, um problema nos propulsores da espaçonave impediu que eles operassem com potência total, afetando diretamente o progresso da missão. Em 2 de setembro de 2024, a agência forneceu uma atualização importante. Uma trajetória revisada foi desenvolvida para corrigir o problema. Embora essa correção fosse necessária, ela trouxe um custo, 11 meses a mais na jornada da espaçonave. Como resultado, a chegada da BEP-Colombo a Mercúrio, prevista para 5 de dezembro de 2025, foi adiada para novembro de 2026. Apesar desse atraso, essa decisão garante que a missão continue de forma segura, superando os desafios imprevistos, e nos leva a pensar: o que mais pode acontecer antes de alcançarmos Mercúrio? A missão da BEP-Colombo tem um objetivo claro: desvendar os mistérios de Mercúrio, um dos planetas mais enigmáticos do nosso sistema solar. Entre as questões mais intrigantes está o campo magnético de Mercúrio. Embora apenas a Terra e Mercúrio possuam campos magnéticos entre os planetas rochosos, o de Mercúrio é significativamente mais fraco. Como Mercúrio mantém esse campo magnético, apesar de seu tamanho diminuto, é uma pergunta fundamental que pode oferecer insights preciosos sobre o magnetismo planetário e a evolução dos outros planetas. Outro enigma fascinante é a densidade surpreendentemente alta de Mercúrio, que intriga os cientistas até hoje. Seu núcleo de ferro, que representa cerca de 85% do seu raio, desafia as explicações convencionais. O que levou Mercúrio a ter um núcleo tão grande? E o que isso pode nos ensinar sobre a formação dos planetas? A BEP-Colombo irá investigar como esse núcleo denso se formou, buscando entender se Mercúrio passou por um processo de formação único. Essa pesquisa não só promete revelar segredos sobre o planeta, mas também nos oferecerá uma visão mais profunda sobre a formação planetária em geral. A composição da superfície de Mercúrio e sua história geológica continuam envoltas em enigmas. Com suas capacidades avançadas, a BEP-Colombo se dedicará a desvendar a história da atividade vulcânica do planeta, explorando a tectônica de sua superfície e os intrigantes buracos que marcam sua crosta. O que esses buracos nos dizem sobre a dinâmica interna de Mercúrio? E como a atividade vulcânica moldou sua paisagem? A missão trará respostas que prometem desafiar tudo o que sabemos sobre a evolução de planetas rochosos. Por fim, a BEP-Colombo investigará a fina exosfera de Mercúrio e como ela interage com o vento solar, proporcionando uma compreensão mais profunda de como planetas sem atmosferas substanciais se comportam quando expostos à radiação solar. Essas descobertas podem transformar completamente nossa visão sobre Mercúrio e o sistema solar interno, revelando aspectos que nunca imaginamos.